Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Uma alegria de podermos estar aqui nessa noite, cultuando com os irmãos, conhecer mais um povo que está se esforçando para herdar o reino dos céus, amém? Não há outro lugar melhor em onde podemos estar que é na casa do Senhor. O próprio salmista, ele vai dizer em suas palavras: me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque o maior motivo e a maior alegria de nós é estarmos aqui. Enquanto muitos quiseram estar aqui, porventura não puderam estar, por algum motivo ou de outro, pessoas foram baleadas, pessoas foram assassinadas. Nós tivemos o privilégio de mais um dia, mais um momento oportuno de nós estarmos na presença de Deus. E só por motivo de nós estarmos aqui, aleluia, eu já sinto a presença de Deus aqui, já é motivo de nós agradecermos a Deus pelo ar que nós respiramos, pelo dia que nós podemos acordar nessa manhã e por estarmos na presença de Deus. Mas eu quero aqui compartilhar com os irmãos uma palavra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Aleluia, glória a Deus. Em Mateus, capítulo 9, versículo 9, esperar que os irmãos encontrem, para nós lermos juntos. Estamos meditando junto na palavra de Deus. Mateus 9, versículo 9. Amém? E Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. Ele levantando-se, o seguiu. Só esse versículo. Os irmãos podem tomar os assentos, glorificando, exaltando a Deus. Toda a honra e toda a glória nessa noite seja dada a Ele, porque Ele é merecedor de toda a glória. Esse texto a qual nós fizemos a leitura no livro de Mateus, capítulo 9, é um versículo bem pequeno, pouco conteúdo, mas existem algumas aplicações que eu quero trazer para a igreja, a qual vai falar sobre o chamado do homem e da mulher de Deus. Se você observar, Deus tem levantado no nosso meio pessoas que querem fazer a obra de Deus, pessoas comprometidas com a palavra de Deus para fazer a obra do Senhor Jesus. Mas não somente pessoas chamadas, mas também pessoas escolhidas, porque o livro do Novo Testamento vai dizer, o próprio Jesus vai dizer isso, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas cai na realidade nessa noite, eu creio pelos olhos da fé, que Deus nessa noite está levantando pessoas em nosso meio para fazer a obra de Deus. E quando Deus levanta o ser humano, ninguém pode impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão. Talvez olharam para a sua vida e disseram, é um projeto falido. Talvez olharam para a sua história e disseram, não vai dar em nada, porque a família dele está afastada da casa de Deus. Mas Deus está olhando e dizendo, ainda tem força de vir na casa de Deus e vir adorar a Deus. Sabe por quê? Porque você é um escolhido de Deus. E o escolhido de Deus
Não tem como fugir da obra de Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas quando olhamos para o livro de Mateus, capítulo 9, em versículo 9, nós vamos ver relato a respeito de um homem chamado Mateus. É importante nós observarmos para esse texto que esse homem aqui não tinha ainda um encontro com Jesus, não tinha um encontro real com o Mestre, porque nesse momento ainda ele era uma pessoa normal. Ele ia para o serviço e para a sua casa. Talvez antes de você servir a Deus, talvez você vivia uma vida normal, seu encontro com Jesus real, ia para a sua casa e para o seu trabalho, vivendo uma vida normal. Estamos vivendo uma geração e uma sociedade assim, uma sociedade a qual a sociedade está presa em uma rotina. A rotina é o seguinte: empresa e casa, somente isso, não há mais outra coisa além disso. E para Mateus era isso. Jesus, até o momento, Jesus já tinha feito muitos milagres, muitas curas já tinham acontecido, porque aonde Jesus passava, os sinais e maravilhas e milagres estavam acontecendo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E quando Jesus começou o seu ministério, a Bíblia vai nos contar que ele vai formar os discípulos. E até chegar a Mateus capítulo 20, Mateus 9, até chegar a Mateus 9, ainda Mateus não estava no meio. Mateus ainda não tinha se convertido para Deus, não tinha um encontro real com Jesus. Aleluia. Mas havia outros discípulos com Jesus. Mateus, aqui em Mateus 9, em versículo 9, estamos falando de um Mateus que era publicano, cobrador de impostos, que cobrava impostos na época da sociedade. A sociedade via Mateus como uma pessoa ruim, como uma pessoa má e perversa, como alguém que não valia nada, justamente porque era um cobrador de impostos da época. Mas eu quero que vocês entendam, ele era um funcionário público, e como funcionário público, não era porque ele queria, mas ele é mandado por alguém por cobrar os impostos da época. A vida dele era assim. Aleluia. A trajetória dele era assim. Não era visto bem na sociedade. Mas tudo vai mudar para Mateus quando Jesus passa do lado de Mateus. Anamaia, Somanaia. Aqui eu entendo uma palavra, meu irmão. Quando Jesus chega na vida do ser humano, tudo é mudado. A história do ser humano, ela é transformada. A pessoa não vive preso em uma rotina e preso em uma sociedade. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Porque até o momento, Mateus ainda não tinha um encontro real com Jesus. Quando nós temos um encontro real com Deus, tudo é diferente. Agora imagina nessa noite, quando você teve um encontro real com Deus. Glória a Deus. Como isso foi maravilhoso para você. Você começou a ler a palavra. Você começou a orar.
Aquilo tudo era novidade para você. Tudo era novo. O primeiro amor começou a crescer dentro de você. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E para Mateus ainda não estava vindo isso. Mas o texto vai nos contar que Jesus está passando perto de Mateus e vai fazer um convite para Mateus. Glória a Deus. Aleluia. Você está aqui nessa noite porque um convite foi lançado para você. Você está aqui nessa noite porque alguém chegou em você e lançou um convite. Antes de você se batizar nas águas, teve um convite. E muito menos antes do convite, teve algo mais. Sabe o que é? Foi a palavra de Deus. É o que não pode faltar em um culto, que é a palavra do Senhor Jesus. Porque aonde há a palavra de Deus, a libertação, a transformação e a cura. E há pessoas também sendo libertas pelo poder da palavra do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando Mateus ouve agora o convite, aleluia, o convite de Jesus, o convite foi o seguinte: levanta e segue-me. Foi somente isso. Palavra simples de Jesus, palavra pequena de Jesus. Se fosse outra pessoa, pensaria, mas por que eu vou seguir Jesus? Eu não conheço Jesus. Eu não sei de fato quem Ele é. Como eu vou seguir alguém estranho? Mas Mateus não pensou duas vezes. Mateus levantou e seguiu Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. E quando Mateus segue Jesus, ele vai aprender tudo diferente. Ele vai ter do lado os ensinamentos de Jesus, as curas de Jesus, os milagres sendo operados por Jesus. Tudo vai ser novo para Mateus. Quando você se converteu para Cristo, tudo foi diferente. Você foi aprendendo o que era certo, o que era errado. Você foi aprendendo realmente, aleluia, foi realmente aprendendo assim como Mateus, que foi aprendendo. E Mateus estava maravilhado com isso. Mateus estava maravilhado com as palavras de Jesus. Até porque as palavras de Jesus incomodavam muita gente. Incomodava muitas pessoas. Aleluia. Mas aonde que eu quero chegar sobre isso? Glória a Deus. Sobre esse texto aqui, um resumo simples. Tem, aleluia, 3 perguntas que nos responde sobre esse personagem. A primeira pergunta: quem Deus escolhe? A primeira pergunta para essa noite: quem Deus escolhe na vida do ser humano? Quando olhamos para Mateus, percebemos que o chamado não depende da função que ele possuía, ou do status, ou da fama que ele tinha. Eu quero que vocês entendam aqui que ele estava abandonando tudo para seguir Jesus. Estava abandonando tudo pelo Evangelho. Não somente ele, mas os discípulos que estavam junto com ele, todos estavam abandonando por causa do Evangelho e por causa das palavras. Porque todo mundo queria aprender mais. Aleluia. Mas a pergunta que fica: quem Deus escolhe? Deus escolhe todo aquele que tem um coração aquebrantado, um coração contrito,
para a palavra de Deus. Porque se fosse outra pessoa, talvez pensaria: eu não vou, com coração de pedra, coração endurecido para a palavra de Deus. Aqui eu quero trazer um argumento simples e básico. Nós pregamos, nós profetizamos, nós falamos, mas o povo não dá créditos, o povo não dá ouvidos nas palavras. Sabe por quê, meu irmão? Porque o povo está com o coração endurecido pela palavra de Deus. Mas aonde que há um coração aquebrantado, há uma conversão de alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mateus escuta a voz de Jesus. É por isso que ele não está endurecido para a voz de Jesus. Mas quem Deus escolhe? Todo aquele que está quebrantado para a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus conhece o coração do ser humano. Deus conhece o teu coração, meu irmão. Eu sinto Deus nessas palavras aqui. Deus conhece como está o teu coração nessa noite. Deus conhece como está o teu sentimento nessa noite. Deus conhece como está a tua alma nessa noite. Glória a Deus. Maia, soma, Maia. Quando você ora para um rei que Deus rejeita pela má conduta, o rei Saul é rejeitado porque Deus conhecia o coração de Saul. E Deus ora para o profeta Samuel e ora nesse momento e diz: vai da casa de Jessé para ungir aquele que vai se tornar rei sobre Israel. Quando Samuel desce na casa de Jessé, ele olha todos os irmãos de José, todos formosos, todos bem estruturados para a guerra. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Na lógica humana é esse, é aquele. Talvez o ser humano está olhando para o seu físico, mas só Deus sabe como está o teu sentimento nessa noite, como está o teu coração nessa noite. Aleluia. Mas quando Samuel olha para essa situação, Deus olha e diz: você veja a aparência, mas eu olho para o coração. Não é esse Samuel, mas o escolhido está lá no campo, cuidando das ovelhas. É justamente Davi, o menor da casa de Israel. Sabe por que Deus estava olhando para o coração de Davi? Um homem segundo o coração de Deus, que é outro exemplo sobre esse texto aqui. Quem Deus escolhe quando olhamos para Jeremias. Jeremias é um profeta levantado por Deus para ser profeta como voz de autoridade. Em Jeremias capítulo 1, a Bíblia vai nos contar que Deus vai falar com Jeremias: antes que eu te formasse, Jeremias, antes que eu te formasse, Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Aqui entendemos que Deus conhecia Jeremias e Deus te conhece. Aleluia. E só por Deus te conhecer, Deus sabe as suas escrituras e sabe até quando você vai suportar. Talvez essa noite, talvez tenha sido
você tem pensado, é meu último culto. Aqui eu quero argumentar, antes de continuar. Um homem, um profeta chamado Amós, ele vai dizer em suas palavras: eu não sou profeta, mas Deus me escolheu para ser profeta. Observa nessa noite que foi Deus que escolheu, não foi Amós que escolheu Deus. Aqui eu entendo, meu irmão, não é nós que escolhemos Deus, é Deus que nos escolhe. E por que você quer fugir do chamado dele e do ministério dele? Não é tempo de fugir. Glória. Não é tempo de fugir do chamado e do ministério que ele confiou em sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se Deus nos escolhe, é porque ele tem nos confiado. Ele tem nos acreditado. Ele tem nos dado crédito que nós vamos suportar as lutas, suportar as tribulações, suportar as provações. Eu sei que há momentos em nossa caminhada que pensamos em parar. Eu sei que há momentos em nossa caminhada que pensamos em desistir. Mas apesar disso, até agora você não desistiu. Sabe por quê? Porque Deus te escolheu. Você não vai ter força, meu irmão, de parar, mas você vai ter força de continuar. Porque a jornada do cristão é longa. A jornada sobre a sua vida, a trajetória ainda vai além. E nós não podemos parar agora, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em Mateus, Jesus escolhe Mateus porque poderia confiar em Mateus o chamado. Que Mateus iria seguir Jesus e não ia parar por nada desse mundo, que ia até o fim. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quando olhamos para esse texto, vemos a segunda pergunta: como é feito o chamado? Quando temos a confirmação do nosso chamado, aleluia. É por isso que quando olhamos para Mateus aceita com o chamado, confirmando o chamado sobre a vida dele. Ele o aceita. Ele viu que Jesus estava fazendo um convite e ele aceita e confirma o chamado sobre a vida dele. E a partir dali, ele fez uma aliança com Jesus. E essa aliança, ela não pode ser quebrada. Essa aliança não pode ser desfeita. Quantas pessoas pararam ao longo da sua caminhada, da sua trajetória? Promessas que foram feitas, promessas que foram feitas diante de Deus, dizendo que ia cumprir o chamado, o ministério, mas agora se afastaram da presença de Deus. Pessoas que estão paradas no longo da sua caminhada, pessoas que estão afastadas do Evangelho por causa de um motivo, de outro, não estão entre nós. Pessoas que estão desanimadas, desmotivadas. Essa aliança não pode ser desfeita. Glória a Deus, aleluia. E Mateus sabia muito bem disso. Quando ele aceita a confirmação desse convite, aleluia. É por isso que quando observamos, vemos a terceira pergunta: como responder a este chamado? Mateus se levantou
e seguiu, mostrando a todos prontidão, disposição, convicção e renúncia. Mateus entendeu o propósito dele, entendeu para que ele foi chamado, para que Jesus tinha chamado na vida dele. Mateus sabia que ele precisava estar em prontidão, em convicção e renúncia o tempo todo. Mas eu quero aqui estar argumentando que quando Mateus começa a seguir Jesus, em nenhum momento Mateus olhou para os lados, não. Mateus não olhou para trás, aquilo que estava deixando lá atrás, não. Ele olhou para frente, porque o alvo dele estava em Jesus. Quando o teu alvo estiver em Jesus, você não enfraquece. Quando o seu alvo está em Jesus, você não desanima. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mateus tinha uma certeza que o alvo dele estava em Jesus, a qual tinha lançado o convite. Uma das coisas que vemos que Mateus acreditou em seu ministério. Mateus acreditou nele mesmo. Quando os outros talvez olharam para ele e disseram talvez que ele não ia conseguir, mas Mateus acreditou nele mesmo. Mesmo a circunstância ser pequena, mesmo a sociedade o desprezar, mesmo a sociedade olhar como uma pessoa ruim, talvez ninguém acredite em você. Talvez a sua família não acredite em você. Seja você mesmo a pessoa que acredita em você. Que você pode ir além. Que você pode conseguir. Que você pode ir além. Quando você começar a acreditar em você, Deus vai te levar em níveis mais altos, em patamar mais alto. Enquanto eu ministro aqui nessa noite, eu vim dizer que o Espírito Santo vai dar um empurrão em algumas pessoas nessa noite. E quando olhar, cadê você? Está longe. Eles não vão estar acreditando no que aconteceu com ele. Antes estava parado na fé. Antes ele estava desanimado, estava desmotivado, mas o que aconteceu foi a mão de Deus que te empurrou para frente. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E quando olhamos para Mateus, aleluia, vemos que Mateus estava seguindo Jesus. Talvez alguma luta veio pela frente, mas Mateus não largou tudo. Mateus não desanimou. Mateus não desmotivou e quis voltar para trás. Aleluia. Mas eu quero lembrar que Mateus também é ser humano. Mateus também pode errar. Mateus também pode falhar, como eu e você. Nós somos seres humanos. Nós não somos robô. Nós não somos perfeitos. Nós falhamos. É por isso que todo dia pedimos perdão para Deus pelas nossas falhas, nossos pecados. Porque nós somos seres humanos. A nossa tendência é errar e falhar. Mas pela misericórdia de Deus, Ele nos perdoa a todos os instantes. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas nesse momento, Mateus largou tudo pelo Evangelho, para estar do lado de Jesus, para acompanhar Jesus, para ouvir as mensagens de Jesus. Mateus também ficou acompanhando as atitudes de Jesus, a maneira como Jesus era com as pessoas. E aqui eu aprendo uma coisa, uma lição para essa noite.
A intenção para eu e você não é desistir, mas prosseguir. A intenção para nós nessa noite não é desistir, mas prosseguir para o alvo que é Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas a pergunta que fica é: por que Jesus estava formando os discípulos? Porque um dia a crucificação chegaria em Jesus. Aleluia. Jesus seria morto e ao terceiro dia seria ressuscitado, segundo a história. Mas alguém precisava dar continuidade na obra de Deus. E ele estava instruindo os seus discípulos para dar continuidade. Agora imagina, meu irmão, se todos desistissem da fé, se todos abandonassem, quem pregava o Evangelho, quem pregaria o Evangelho naquele momento, quando Jesus não estava daí? Sabe o que eu acho, imagino nesse momento? Deus conta comigo e com você. Aleluia. Deus conta com você. Deus conta com a sua vida, meu irmão, para a obra do Senhor Jesus. E a intenção não é desistir, mas avançar. Como igreja de Cristo, devemos avançar para o alvo que é Jesus. Levantar a bandeira do Evangelho e prosseguir sempre avante. Enquanto eu estou aqui pregando e ministrando, há uma batalha, há uma guerra, há uma luta travada, há um avanço do inimigo. Mas quando eu prego ainda, sempre vai ter uma igreja intercedendo. Glória a Deus. Aleluia. Deus de poder e glória. Eu sinto a presença de Deus aqui. E a brisa suave do Espírito Santo em nosso meio. Aramaia Somaná. Pois está encerrando. Mas eu sinto aqui Deus operando em nosso meio. Aleluia. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Talvez você pensou nessa noite: eu não quero mais continuar, eu não quero mais prosseguir, eu quero parar com tudo. Eu vejo tanto erro, tanto problema, tanto defeito, eu não quero mais continuar. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Talvez o teu desejo é ir para outra congregação, ir para outro lugar. Mas todos os lugares temos defeitos, todos os lugares temos erros, porque aqui não é lugar de perfeição, só o reino de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer um convite. Tem alguém para aceitar Jesus, o reconciliar? Passa aqui na frente. Eu sempre faço esse convite. Se tem alguém, passa aqui na frente. Aleluia. Se tem alguém, passa aqui na frente nessa noite. Alguém para aceitar Jesus, para reconciliar, que está afastado dos caminhos de Deus. É o Espírito Santo que faz a obra de Deus. Ela não é feita pelo homem, meu irmão, mas é o Espírito Santo que trabalha. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Se tem alguém nessa noite, passa aqui na frente. Deus. Alguém que precisa de oração, passa aqui na frente. Ou está orando pela sua vida. Aleluia. Bendito é o nome
Senhor Jesus. Pode estar passando, pode estar orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Você que precisa de uma oração da área da enfermidade, libertação, cura. Passa aqui na frente. Senhor Deus amado. Sinais maravilhosos. Aleluia. Deus, começa a operar. Orar marcando a sua manaia. Que a tua presença, Pai, possa renovar a vida dele, Pai. Deus, Pai, impactando, Pai, a vida dele, Pai. Deus, não sei aquilo que ele precisa, Pai. Mas o Senhor sabe, Pai. Usa ele, Pai, como ferramenta, como instrumento, Pai, tua presença, Pai. Deus, Pai, toda a área, Pai, que o Senhor precisa operar, Pai, sinais maravilhosos, Pai. Eu te peço, Pai, que a tua presença possa, Pai, a fortalecimento, Pai, Deus, graças a Deus, Pai. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui não sofreu. Aquele povo